This call is now being recorded. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouquinho sobre filosofia e lógica. O que é esta filosofia e lógica dentro do contexto de tudo aquilo que nós estamos estudando? Bom, o objetivo dessa aula de hoje, então, seria conceituar a lógica, né, e evidenciar algumas falácias. O que são falácias? São argumentos que se fazem que normalmente não é verdade. Então, falácias é feito muito no mundo político, onde a gente cria uma série de argumentos e esses argumentos não são lá tão verdadeiros. Então, a gente precisa entender um pouquinho como é que, da onde que vem, como são essas falácias na nossa vida. E dentro de lógica também, demonstrar um pouquinho dessa questão de argumentação. Nas últimas aulas nós falamos da filosofia e de Kant, né? Agora vamos ver um pouquinho de lógica e as ferramentas de correção do pensamento. Então, a estrutura da Grécia Antiga era baseada na lógica. Não é filosofia, mas é essencial para ela. Ou seja, a lógica não é filosofia, porque a lógica ela está contida na química, na física, na matemática, em várias matérias. Ela não é uma matéria essencialmente de filosofia, mas está para a filosofia, com certeza a lógica está para a filosofia. Quando a gente pensa em lógica, a gente tem que pensar o seguinte: a lógica ela trabalha com alguns argumentos. Por exemplo, argumentos verdadeiros e argumentos e conclusões falsas. Por exemplo, Lesse é nome de uma cadela. Então, Lesse tem pelo. Outro detalhe, na lógica, a gente não pode misturar os nomes. O que for nome de gente é nome de gente. O que for nome de animal é nome de animal. Então, se Lesse tem pelo, Lesse é uma cadela. Teresa tem pelo, Teresa é uma cadela. Isso, princípio verdadeiro. Lesse tem pelo, Lesse é uma cadela. Mas Teresa tem pelo e Teresa não é uma cadela. Então a conclusão é falsa. Então, Lesse tem pelo, Lesse é uma cadela. Teresa tem pelo, Teresa é uma cadela. Conclusão falsa. Agora, se a gente pegar a lógica do seguinte princípio, Maria tem boca, Maria é humana. Larissa tem boca, logo Larissa é humana. Princípio verdadeiro, conclusão verdadeira. Agora, se eu disser o seguinte, Mimo, Mimo é nome de gato. Mimo tem boca, Mimo é um gato. João tem boca, João é um gato. Aí eu posso entender que há um princípio de triplicidade. Princípio verdadeiro. Mimo tem boca, Mimo é um gato. O princípio é verdadeiro. A conclusão, se João tem boca, João é um gato, eu estou me referindo ao gato ladrão? Ao gato esperto? Ao gato animal? Isso é o princípio de duplicidade, triplicidade da conclusão na lógica, que normalmente leva a gente a alguns erros. Então, a lógica, ela são princípios que não pode ser deixado dúvida, né? Aqui tem uma chargezinha e está dizendo assim, ó: a ciência resolveu muitos mistérios da humanidade neste século. Ok, né? E esse aqui? Esse ainda não. Que mistério que é esse? Então, é porque foi Deus. Então, veja bem, algumas coisas muito simples, a gente não cria algumas explicações para algumas coisas muito simples. Por exemplo, a gente comentava numa aula anterior, se gasta tanto, por exemplo, num transplante de órgão, de rim, de alguns dos órgãos, de córnea, coração, tal, né? Uma pessoa vem a falecer,
movimenta a equipe toda de médico aqui em Cascavel, movimenta avião, helicóptero, SAMU, ambulância, leva o coração para Curitiba, coloca noutra pessoa, gasta milhões para salvar uma pessoa, gasta muito dinheiro. Aí, de repente, vem outro lá, do nada, com um revólver, numa briguinha de trânsito, ou sei lá, numa discussão qualquer, pá, mata. Não, mas não tem lógica, né? Assim como não tem lógica certas coisas, e a gente nem consegue explicar, por exemplo, manifestação social, quando tem um protesto contra alguma coisa, para que colocar fogo no ônibus? O ônibus é para servir a comunidade, não tem lógica. Primeiro que é o seguinte, tudo que é gasto nesse ônibus, do pneu ao combustível, a compra de novos ônibus, é rateado e é acrescentado na passagem das pessoas. Então, veja bem, não tem lógica, não tem nenhum tipo de situação colocar fogo em ônibus. É absurdo pensar isso do ponto de vista lógico, porque eu estou destruindo um patrimônio que é da comunidade, que é meu. Ah, mas é de uma empresa particular. Não, essa empresa presta um serviço para a prefeitura. E a prefeitura autoriza ela a cobrar a passagem e aumentar a passagem conforme o custo que ela tem. E se a gente queima o ônibus que vem na nossa comunidade, a gente tá aumentando o custo da nossa passagem a curto prazo. Não é uma coisa muito, né? Então, assim, são situações que não dá para entender, né, da pessoa fazer isso do ponto de vista lógico. Do ponto de vista argumento na lógica, também tem, por exemplo, aquele menino ou aquela menina que quer ter liberdade. Aí casa. Poxa, saiu das garras do pai e foi cair nas garras de um marido ou de uma esposa? Que liberdade você pensou em ter? Então, né, meio ilógico isso. Então, essa questão da lógica trabalha muito no nosso dia a dia. A lógica, normalmente, são as ideias que a gente tem que resulta em uma ideia. Então, você precisa juntar um monte de coisa, um monte de argumento. Por que que normalmente o professor, ou quem estuda, ou quem se propõe a estudar, tem argumento bastante? Porque a gente tem um monte de coisas, um monte de informação que transforma em outra informação. E assim por diante. Esse é o argumento lógico. O que é lógica, então? Letra A ou letra B? É letra A. É a ferramenta da construção do juízo de valor verificável, ou seja, que é possível verificar, tá? Agora vimos o que é lógica, agora vamos ver o que é uma falácia. O que são falácias? A origem da falácia está entre o engano e trapacear. Falácia é quando você engana alguém através dos argumentos. Por exemplo, agora na pandemia do coronavírus, a gente encontra um monte de falácias. Que são falácias? São situações que as pessoas fazem ou dizem que muitas vezes não é tão verdade. E isso são falácias, ou querem enganar ou querem trapacear as pessoas. Então, cada vez que a gente arruma um argumento de falácias, a gente está tentando enganar as pessoas. Pode ser chamado de falácias também as fake news. As fake news são falácias. As fake news são maneira de trapacear as pessoas e assim por diante, né? Seria mais ou menos pensar o seguinte: quando uma pessoa ela tenta enganar alguém ou tenta enganar um grupo, ela faz uma falácia, e essa falácia, dependendo do que ocorre, tem problema jurídico, né? A estrutura e a argumentação são inválidos. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo de falácias aqui. A pessoa, quando por exemplo, quando você vai comprar uma coisa, vai comprar um objeto, vai comprar qualquer coisa, e você sabe como é que funciona aquele objeto. E vem o vendedor e fala um monte de coisa boa daquele objeto, tal, que é isso, que é aquilo. Você sabe que não é.
Isso é falácias, né? Isso é falácias. Mudando a tela um pouquinho, o que são falácias ainda são paralogismo. O que é paralogismo? O paralogismo são raciocínio de engano que não é intencional. Por exemplo, alguém chega e diz para mim, ó, eu sei que quem pega coronavírus pode ter problemas assim, e eu posso passar isso para frente. Não é uma coisa intencional, é uma falácia chamada paralogismo. Por exemplo, o que seria um paralogismo? Quando vamos pegar agora, por exemplo, as eleições. Nós tivemos eleições para eleger os prefeitos, para eleger os vereadores. Não teve problema com aglomeração. Agora, na eleição dos diretores das escolas, tem problema de aglomeração. Então, veja bem, esse raciocínio é um raciocínio de engano não intencional. Então, os diretores, os professores que se candidataram, as equipes que estavam preparando as eleições para diretor, na verdade, caíram numa falácia. Dessa falácia chamado paralogismo. Eles prepararam para todos nós, pais, professores, funcionários, todo mundo ir votar, e não deu certo, o governo cancelou. Então, os professores caíram o quê? Caíram numa falácias. Eles fizeram um raciocínio, prepararam tudo, só que foram enganados. Não fizeram isso de forma intencional. Quem foi mal com os professores foi o governo, que ele usou de uma falácia de paralogismo. O que é um sofismo ou um sofista? São argumentos usados de forma intencional, mesmo estando equivocado. Então, assim, o governo foi um sofista dentro das falácias. Os professores foram um paralogismo. Os professores foram não intencional. Eles não tinham intenção de prejudicar a gente, de prejudicar as eleições de jeito nenhum. O governo deixou isso acontecer e foi o governo que fez de modo intencional. Isso é um sofismo. Então, por exemplo, o namorado e a namorada. Existe paralogismo, paralogismo aí. Qual que é o paralogismo? De repente o rapaz se apresenta bonzinho, se apresenta legal, a moça vai ser enganada. Mas ela estava namorando intencionalmente ele, sabendo que ele era um salafrário? Não. A moça muitas vezes também é uma curva de rio. O rapaz não sabia, mas ela se apresenta legal, se apresenta muito bem. Então ela usa de um paralogismo. Agora, quando aquele que está enganando é um sofista, o que está enganando é um sofista, né? Então veja bem, o sofismo ele está muito presente em todas as nossas ações e reações do nosso dia a dia. Então, de repente, o rapaz começa a namorar a moça e se apresenta todo gentil, todo legal, todo cortês. E, na verdade, não é bem isso. Então, ele está sendo um sofista. E a moça que casou sem saber disso, que foi morar junto, que está com ele não está sabendo disso, ela está sofrendo um paralogismo. Ela está sendo enganosa de forma não intencional. Porém, ele, se ele for intencional, ele está fazendo um sofismo. Isso está muito presente em toda a nossa estrutura de vida, do nosso dia a dia, daquilo que a gente faz. O que são falácias ainda? Não geram conclusões válidas, normalmente não. Esse casal que eu acabei de citar um exemplo anterior, na tela anterior, não vai dar certo. Não é uma situação válida. Uma hora a casa cai. Provoca enganações e podem ser usadas para iludir, para persuadir. Persuadir é a capacidade que a gente tem de conquistar as pessoas de forma errada. Persuadir e influenciar pessoas. Isso são falácias. Então, normalmente são aquelas pessoas de fala bonita. Por exemplo,
O cidadão que vende o bilhete premiado, isso é uma falácia, que aqui, ó, provoca enganação, pode ser usado para iludir, para persuadir, para influenciar pessoas. Então, o bandido usa muito das falácias. O bandido usa muito das falácias. E a pessoa que consegue vender um bilhete premiado está usando de uma, assim, ó, fielmente uma falácia. E aí é que a pessoa que cai na falácia é o paralogismo. É o paralogismo que cai na falácia. Mas, com certeza, o bandido usa, e muito, das falácias em toda a sociedade. Um paralogismo o que é um paralogismo? Letra A ou letra B? Letra B. Argumento inválido que foi produzido sem intenção de estar incorreto, né? Então, paralogismo, normalmente ele pensa estar correto, mas não está. Mas ele não tem essa intenção de prejudicar ninguém. Falácias e autoridade. Então, normalmente, as falácias e autoridades são aquelas situações que pessoas que têm autoridade sobre nós chegam e falam certas coisas para nós ou tenta fazer com que nós acreditamos em certas coisas. Isso são falácias de autoridade, né? São falácias de autoridade. Falácias generalizada e apressada. São aquelas falácias que normalmente ocorrem no dia a dia das pessoas. Está escrito aí na chargezinha, eu não estou generalizando, porque pessoas que nem você sempre dizem isso. Né? Então, isso são falácias generalizadas e apressadas. São aquelas discussões meia brusca, meia que a gente tem durante o dia com as pessoas. Falácias de falsa causa. O que seria uma falsa causa? Então, aí a gente tem um cantor, né, famoso. Então, o que seria uma falsa causa? Seria, de repente, esse cantor aí vir fazer uma campanha antidroga. Isso é uma falácia, falsa causa. Né? Ele jamais poderia fazer uma campanha antidroga. Por quê? Porque droga sempre foi o problema dele. Então, ele não vai poder fazer uma campanha antidroga. Aqui na falácia, falsa causa, é aquela história, de repente, eu presenciei há pouco tempo numa família, a mãe foi dar uma bronca na filha porque a filha estava querendo sair, querendo namorar com 14, 15 anos. E a filha olhou para a mãe e falou, mãe, mas você ficou grávida aos 16. Você tinha 15, me teve com 16. Então, aí a mãe vai falar alguma coisa? Então, quer dizer, se a mãe engravidou com 15, teve ela com 16, hoje com 15 ela quer sair, e a mãe, para namorar, e a mãe não quer deixar, então a mãe faz uma falácia de falsa causa, quando a mãe quer dar toda uma lição de moral nela, né? Seria quando eu quero dar uma lição de moral em alguém, mas eu não tenho moral para dar essa lição de moral. E assim por diante. Isso é uma lição de falsa causa. Tá? Mais uma pergunta do quiz aí. Qual dessas falácias é a falsa causa? Letra A ou letra B? Letra A, né? O meu time perdeu, pois meu pai não usou a camiseta da sorte. Isso é a falácia de falsa causa. Não vai ter jeito, não. Tá? Outra pergunta, outra situação. Tipo de argumentação. A argumentação é uma inferência, ou seja, é uma preposição. Cada vez que eu faço uma argumentação, eu falo uma verdade. Essa verdade, ela caminha por 3 níveis: indução, dedução e analogia. Né? O que significa esses tipos de indução, dedução e analogia? Vamos tentar explicar um pouquinho isso tudo. Indução é quando eu saio de uma verdade geral e vou para uma verdade particular. Quando eu pego, por exemplo, quando eu chego na sala de aula, observo, o aluno
A é inteligente, o B é inteligente, o C é inteligente, todo mundo é inteligente. Mas o Luiz faltou naquele dia, então logo o Luiz é inteligente. Eu vou partir de uma verdade geral para uma verdade particular. Aí eu tenho mais a chance de ser acertado, ok? Então, quando eu tenho várias verdades e eu vou para uma verdade, eu acerto mais. A ciência faz muito isso. A dedução, que aqui a gente tem a indução, a dedução e a analogia. Aí a gente vai agora para a dedução. A dedução é quando eu pego uma regra e jogo ela para todo mundo. Normalmente eu erro. Por exemplo, a pedagoga chega na sala de vocês e fala assim: essa sala de aula é uma bagunça. Ela está fazendo uma dedução, porque quem é bagunceiro na sala de aula é só 2, 3 alunos. E ela falou: essa sala é uma bagunça. Quando ela falou essa sala, ela fez uma dedução. Normalmente ela errou. Quer ver uma dedução simples da nossa sociedade? As meninas costumam dizer assim, ó: os homens não prestam. Normalmente, quando as meninas falam isso, eu fico muito nervoso. E aí eu falo assim: escuta, quantos homens você experimentou? Quantos homens você teve na vida? 3, 4, 5, 10? 10 homens? Então, se nós somos aí 300 milhões de habitantes no Brasil, você teria que ter experimentado se for 350 milhões, por exemplo, deve ter o que, uns 150 milhões de homens. Você testou só 10 e está dizendo que os homens não prestam? Você teria que testar pelo menos 75 milhões de homens. E não pode ser de um lugar só, não pode ser de um estado só, não. Tem que ser do sul, do sudeste, do norte, do nordeste, do centro-oeste, de todas as partes do Brasil. Aí você pode falar: os homens não prestam. Os homens do Brasil, tá? Não vai jogar os homens do mundo todo, não. Então, é quando a gente pega uma verdade e joga essa verdade para todo mundo. Normalmente você teve 1, 2, 3 relacionamentos que não deu certo, aí você acha que todos os homens são iguais àqueles. Não é, não é, não é. Não conhece eu, não conheço o Luiz, ó, menino bom pra caramba. Então, assim, essas coisas é que são as deduções. Pega uma situação e joga por geral. Então, nós falamos aqui, ó, da indução e da dedução. Agora vamos à analogia. Analogia é quando eu faço uma comparação. Olha, gente, a questão da doença que está tendo aí é como se fosse um iceberg. O iceberg é uma pedra de gelo que tem, que aparece uma pontinha, mas a maior parte dela está dentro do mar, que é muito perigoso. Então, isso é uma analogia. Analogia é quando eu faço isso mostrando para vocês uma comparação. Então, quando eu falo assim, ó, tudo que está acontecendo no Brasil hoje de doença é como se fosse um iceberg. Eu estou querendo dizer que tem uma estrutura muito maior, que tem uma situação muito mais complicada por trás de tudo isso que está acontecendo. É isso que eu estou falando. Isso é uma analogia. Tá? Analogia é quando você faz alguns princípios de comparação para que as pessoas entendam algumas coisas. Então, hoje a gente estava numa discussão aí dos governadores, dos estados e dos prefeitos. Por exemplo, quem pode decretar toque de recolher? É o presidente da República. Só pode decretar toque de recolher em calamidade pública, estado de sítio, estado de guerra ou em calamidade social. E quem faz o toque de recolher é o presidente da República, não é governador e nem prefeito. O governador do Paraná, o governador de São Paulo, está fazendo toque de recolher. E o pior, o governador de São Paulo está comprando vacina. Ele não pode comprar vacina. Quem tem que comprar vacina é o governo federal. Então eu fiz uma analogia dessa história, dizendo assim, que o Dória, que é o governador de São Paulo,
Ele está sendo aquele piazinho que o pai deu um dinheirinho para ele foi e comprou, por exemplo, vamos imaginar aqui um cachorro. Comprou um cachorro e trouxe o cachorro para casa. Só que ele não falou com o pai. Chegou em casa, falou: pai, comprei um cachorro, o cachorro é meu. O pai falou: beleza, mas a casa é minha e eu não quero esse cachorro aqui. Pode levar esse cachorro de volta. O Bolsonaro simplesmente pode, o governo federal pode recusar e não deixar o governador de São Paulo aplicar vacina no povo. Por quê? Porque ele não tem autorização de fazer o que ele fez, que é comprar vacina e gastar milhões do Estado com compra de vacina. Quem tem que comprar vacina é o presidente. Então, veja bem, então isso é analogia. Então, eu fiz uma analogia, falei, ó, o Dória é o filho que ganhou dinheirinho e, de repente, está comprando o que não deve. E, de repente, o pai pode ser que não aceite o produto. Então, isso é uma analogia, quando você faz esse tipo de coisa. Vamos agora a um quiz. O combustível está para o carro. O combustível está para o carro. Tal qual a alimentação está para o ser humano. O combustível está para o carro, a alimentação está para o ser humano. Esse argumento é dedutivo, indutivo, analogia. Certamente, com certeza, é um argumento de analogia. Ok? Um argumento analógico. Está fazendo uma comparação do carro, do combustível para o carro, na comparação do alimento para o ser humano. Fazendo uma revisão da nossa aula de hoje, então, nós falamos dos princípios de lógica, explicamos um pouquinho a lógica de indução e dedução e analogia, falamos da lógica de argumento e fizemos algumas comparações lógicas para que a gente pudesse entender como que acontece esse nosso tema de hoje na nossa sociedade. Ok? Até uma